Hoje vamos falar sobre HPV e para isso estamos aqui com o Dr. Paulo Salustiano, urologista. Paulo, obrigado pela presença, obrigado por ter vindo aqui ao programa. O prazer é meu, vim falar sobre esse tema tão caro, tão importante para a população. Estou aqui para ajudar no qualquer tipo de informação que possa ser útil. Vamos esclarecer então o que é o HPV primeiro? Então, Evandro, o HPV é um vírus, tá? Ele é considerado um vírus, é uma doença infecciosa, tá? Que é transmitido principalmente pela via sexual. É a DST mais comum no mundo, né? Estima-se mais ou menos que 80% das pessoas, homens, mulheres, brasileiros, estrangeiros, o que quer que seja, é uma doença que comete o mundo todo. Estima-se que 80% das pessoas possam vir a ter contato em algum momento de suas vidas. Principalmente a população mais jovem, a população mais sexualmente ativa. Você falou que é cara, por que caro? Você falou uma doença cara. É importante, no sentido de ser importante para a população. Entendi. Agora, eu li uma vez que o HPV, mesmo que você adquira esse vírus, não necessariamente ele se manifeste na mesma hora, ele pode se manifestar daqui a um tempo. Isso de fato acontece? Por exemplo, uma pessoa pegou o vírus, seja através de uma relação sexual ou não, e aí ela vai se manifestar depois de 3 anos. Isso acontece de fato? Isso é uma verdade, né? O que a gente sabe é que o HPV não costuma dar sintomas. É uma pequena minoria das pessoas que vão ter sintomas, cerca de 5% das pessoas vão ter os sintomas, que no caso é a verruga genital o que aparece, né? E na maior parte das vezes o HPV, quando a pessoa se contamina, ela elimina o vírus ao longo de alguns meses até 2 anos. Mas, de fato, isso é uma informação muito importante a gente ter, é que o vírus pode ficar no nosso organismo ao longo de muitos anos, né? Então, às vezes, casais com relação bem estável pode vir a aparecer o HPV e isso pode ser fruto de uma coisa de anos de evolução que o organismo não foi capaz de eliminar naquele momento. Legal, isso é bom deixar bem claro, né? Agora, o sintoma exclusivo é a verruga genital, que você disse, né? Vaginal? Assim, em termos de sintomas, existe o HPV que não aparece, existe o HPV subclínico. Esse HPV subclínico, a gente só vai fazer o diagnóstico através de exames. No caso, a colposcopia na mulher, aquele famoso exame Papa Nicolau, que a gente recomenda às mulheres, os ginecologistas no caso. E no homem, precisa de um exame físico detalhado, uma peniscopia. E uma parte dessas pessoas que vão ter o HPV e vão ter os sintomas, vão ter as verrugas genitais, que podem se apresentar na região genital do homem, na área próximo perianal, inclusive também na boca, cavidade oral e orofaringe. Então, isso precisa ser investigado. Isso pode causar algum problema, tipo esterilidade, algum problema da pessoa que tiver? Então, o grande problema do HPV não é o vírus em si, é o que ele pode causar, tá? Então, o grande problema é o câncer associado ao HPV. Esterilidade não tem nenhuma relação, porém o câncer sim. E quando a gente fala de câncer, eu estou falando para você de um dos cânceres mais comuns na população, que é o câncer de colo de útero. Em algumas regiões do Brasil, por exemplo, Norte e Nordeste, ele figura entre as primeiras posições. Na região Norte, em termos de incidência, é o que está em primeiro lugar, na região Nordeste em segundo e aqui na região Sudeste em terceiro. Então, eu estou falando de mais de 16 mil casos novos, anos de câncer de colo de útero. Além disso, existem outros cânceres associados, como câncer de canal vaginal, câncer de vulva, câncer de região perianal, canal anal e também câncer de cabeça e pescoço, laringe, faringe, língua, lábio, garganta, enfim. Tem um dado que diz que 75% da população brasileira vai ter ou já teve contato com HPV. Isso de fato acontece? Esse é um dado mundial. Mundial? É um vírus, ele está espalhado no mundo todo, de forma assim, bastante democrática. E o Brasil segue essa mesma linha de incidência, né? Esse número é assustador, né? 75%. O número é assustador, né? 75%, 80%, dependendo da situação, até 90% das pessoas vão ter contato. Mas isso é da nossa natureza. A gente, ao longo da vida, entra em contato com vírus, né? Então, rubéola, toxoplasmose, eventualmente outros vírus. A gente entra em contato ao longo da vida. Nem todos vão desenvolver a doença. É até importante a gente falar isso, porque não é para as pessoas ficarem também extremamente alarmadas. É importante buscar informação de qualidade para entender do que se passa. Então, embora 90% das pessoas possam vir a ter contato em algum momento das vidas, a minoria pode desenvolver uma doença mais grave, como eu falei anteriormente, como um câncer. Mas como é muita gente, 90%, quase toda a população,
a incidência de câncer acaba que se torna bastante elevada. E existe uma explicação do porquê em algumas pessoas o HPV se manifesta e em outras não? Ou não tem? Sim, o vírus ele é um vetor. A primeira explicação que a gente pode dizer é que existem mais de 150 tipos de vírus. Porém, os que vão causar câncer são 15 subtipos, que são aqueles ditos oncogênicos. Então, dos 150, apenas 10%. Os que vão causar verruga genital, 2 desses 150 são responsáveis por 90% dos casos. Ou seja, então você pode ter contato com HPV e não necessariamente desenvolver ou a verruga ou o câncer associado. Né? Além disso, existem outros fatores que podem fazer com que o indivíduo fique sob menor risco, né? Ou maior risco no caso, que é o tabagismo, né? Má nutrição, início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, enfim. Existem outras situações que podem conferir maior risco para o paciente. A questão de ter múltiplos parceiros é só por aumentar a possibilidade dessas pessoas terem um HPV ou tem outra questão? Pela possibilidade de ter HPV. Sim. Eu sempre faço uma analogia. Quanto mais gente tem relação sexual, mais possibilidade de alguém dessas pessoas terem HPV. Exatamente. Quanto mais a gente sair, por exemplo, na rua hoje à noite no Rio de Janeiro, a gente está exposto a maior risco, né? É uma realidade difícil. A mesma coisa é o vírus. Então, quanto maior o número de parceiros, quanto mais precoce o início da atividade sexual, sob maior risco vai estar a pessoa. E agora a gente falou do número, que pode chegar a 90% da população. A gente pode falar da vacinação, da importância da vacinação. O quão importante é? Isso, a gente pode falar de duas coisas, da camisinha e da vacinação. Mas com relação à vacinação, a vacinação ela deve ser realizada, isso a gente pode até falar para o público, né, de uma forma geral, a vacina ela é segura. Mais de 200 milhões de doses já foram realizadas no mundo todo e é uma vacina que está disponível, inclusive, no SUS para meninos e meninas. Recentemente, houve a notícia de que algumas doses sobraram em estoque e o Ministério da Saúde estendeu a vacinação para pessoas até 26 anos. Enfim, então está disponível, inclusive, no SUS, mas também na rede privada, fora da faixa etária alvo. Para meninas, que já vinha desde 2013, e agora para meninos, que foi essa iniciativa do Ministério da Saúde esse ano. Você falou de camisinha. Camisinha basicamente serve para evitar qualquer tipo de doença que é transmitido sexualmente, inclusive HPV, né? Sim, sem dúvida. A gente falou dos hábitos da pessoa, a gente falou da vacina e a gente tem que falar também do preservativo. O preservativo, ele não protege 100%. Isso é importante deixar frisado, porque ele é transmitido através do contato, pele mucosa ou pele a pele. Não está exclusivo no sêmen. Então, a camisinha protege, mas não é 100%, mas é um importante aliado também nessa luta. Você falou da idade da vacinação. Qual a idade? A idade da vacinação, pelo Ministério da Saúde, é de 9 a 15 anos as meninas e de 11 a 15 os meninos, que foi incluído esse ano no calendário vacinal. Agora, para a população em geral, é até os 26 anos. Tá? A partir de 26, a possibilidade é menor de ter pego HPV ou por que até 26? É porque, na realidade, essa é uma vacina, embora seja muito segura e tenha muito estudo, ela ainda é uma vacina relativamente nova. Sim. Então, o benefício a longo prazo ainda está sendo comprovado. Então, até os 26 anos é recomendável e principalmente para indivíduos que possam ter algum fator de risco maior, como imunocomprometidos, pacientes com HIV ou com câncer, enfim, a população sob maior risco. E a questão da adolescente de 9 até 11 anos também, a resposta é a mesma por conta da vacina ser nova? Por que uma adolescente tomar a vacina? Ela deve tomar, primeiro porque ela foi menos exposta ao vírus. Sim. Então, isso já é um ponto positivo. O segundo é o fato de que a vacina, ela, no indivíduo mais novo, tem uma resposta imunológica melhor. Então, isso pode... inclusive, nessa população são 2 doses. Na população acima de 15 anos, são 3 doses, porque a gente está falando de resposta imunológica, que é maior na população mais jovem. Tá? Legal. Depois que começou a autorização dessa vacinação para jovens, para adolescentes, você percebeu algum tipo de resistência, simplesmente por serem jovens? Existe uma certa resistência, existem alguns mitos, né, como eu falei já. A vacina ela é segura, ela não tem nenhum efeito colateral adverso na literatura comprovado, mas existe certas resistências. A primeira campanha de 2013 teve mais sucesso, porque ela foi feita na escola. Então, na escola, a criança já estava lá em sala de aula, descia para o pátio e tomava vacina.
Essa última campanha teve menos, até porque estendeu um pouquinho mais a faixa etária, mas é importante. Tem resistência, mas é importante, é seguro. E aonde essa vacina foi realizada, principalmente Austrália, Estados Unidos, onde as maiores doses foram realizadas, houve uma drástica redução da incidência de câncer de colo de útero, que é o principal ponto que a gente fala sobre HPV, né? Quando a pessoa descobre que tem HPV, Paulo, como é que é o tratamento? O tratamento tem um princípio, que é eliminar a lesão, seja uma lesão subclínica, né, no colo do útero da mulher, ou a verruga genital. Então existem vários tratamentos, ou pode ser a base de laser, cauterização elétrica, cauterização a frio, existem algumas pomadas para pequenas lesões que são imunomoduladoras, enfim, existe uma série de tratamentos, inclusive cirurgia em casos mais severos, mas todos têm o mesmo princípio, que é eliminar a lesão. Entendi. Você falou de que o HPV ele não interfere na esterilidade, né? Mas isso. A mulher, quando já está grávida, também não causa nada? Não tem problema nenhum com o bebê ou na gestação dela? Quando a gestante se apresenta com HPV, o que é uma coisa relativamente comum, isso pode ser avaliado no pré-natal, junto ao obstetra, e eventualmente, numa situação mais particular, o obstetra pode, por exemplo, optar pela cesariana ao invés do parto vaginal, para evitar a exposição do bebê na hora do nascimento. Mas isso é uma questão bem obstétrica, mas é uma questão de decisão na hora. Basicamente é isso. No caso, no parto, o fato do bebê passar pela vagina da mulher que está com uma verruga genital pode passar o HPV, o vírus do HPV já para a criança, é isso? Imaginando uma mulher com bastante lesão na região genital, opta-se por um tratamento, uma cesariana nesse caso. Mas isso é uma decisão pessoal do obstetra, mas isso inclusive é uma outra forma de transmissão do HPV, né, da mãe para o filho. Mas não é a mais comum, sem sombra de dúvida. Eu ia perguntar justamente isso, assim, exclusivamente transmissão de HPV, pela resposta já dá para ver que não, é através da relação sexual? Não, porém, a maioria quase na totalidade. Quase na totalidade, porque precisa ter um contato direto. Alguns estudos procuram provar a evidência de um contato indireto. Por exemplo, com roupas contaminadas, compartilhamento de roupa, má higiene. Mas, assim, a transmissão ela é pele a pele, mucosa a mucosa, pele a mucosa. Contato direto, principalmente. Agora, a gente está encaminhando já para o final do programa, doutor Paulo. Eu fico na dúvida se existe, de alguma forma, algum tipo de preconceito com essa doença HPV, no sentido de a pessoa que apresentou isso aí é uma pessoa que tem muita relação sexual e aí ela é isso, ela é aquilo. Não vou vacinar a minha criança que tem 9, 10, 11, 12 anos porque eu já vou inserir ela na vida sexual. Existe algum tipo de pensamento com relação a isso também que precisa ser destruído ou isso já não existe mais? Não, existe. Com certeza existe, né? A gente está falando de HPV. Muitas pessoas vão ter e não vão saber. E aquelas que terão podem se sentir ofendidas ou podem se sentir numa situação constrangedora. Mas, assim, na hora da consulta médica, a gente procura acalmar, tranquilizar, explicar que é uma situação comum, inclusive em jovens ou casais mais maduros que têm relação sexual mais estável. Isso, inclusive, pode ocorrer. É diferente, por exemplo, de uma situação como uma gonorreia, que a gente estabelece uma relação temporal bem específica, em 1 a 2 semanas. HPV não. Então a gente procura tranquilizar, informar que é comum e se prevenir e tratar quando tiver o problema. E ainda assim, quando tiver o problema, o diagnóstico precoce, a gente consegue também fazer o tratamento curativo. Legal. Paulo, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. É um prazer receber você aqui. Você tem um contato para passar? Quem quiser fazer uma consulta, tirar alguma dúvida, enfim? Eu tenho meu site www.paulosalustiano.com.br. Também tem meu Instagram, que é drpaulo_salustiano. Agradeço pelo convite. Que isso, um prazer receber você aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, viu? Amanhã a gente volta 1h10 da tarde. Um abraço e até lá. Valeu!